terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de hoje? O assunto é medir o tempo. Na página, pegue o livro ângulo aí na página 246 até 256. Bom, como eu falei medir o tempo, lá na página 246, ele fala que o homem, antigamente ele via a posição do sol, da lua, para poder ver a hora aproximadamente. Só que não era algo certo, né? Então eles precisavam inventar instrumentos que pudessem medir esse tempo. Então um deles foi o quê? O relógio de areia, que é a ampulheta. Eu tenho essezinho que é menorzinho aqui, mas os maiores, eles inventaram os maiores, que media durante 30 minutos, tinha uma que é 1 hora, 2 horas. O meu aqui é de 1 minuto, tá? E também tinha o relógio do sol, como tá falando nessa página aí, que dependia do sol, né? Se é relógio do sol, depende do sol. A posição que o sol tivesse formava uma sombra no ponteiro grande que tem aí, que vocês estão observando. E nisso que a sombra formava, marcava as horas. Só que com o passar dos anos, eles sentiram necessidade realmente de ter outro instrumento, até que eles inventaram o relógio analógico, onde tem os ponteiros, onde tem os números, tem aqueles que não tem os números, tem uns traços maiores, e tem o relógio digital, onde marca já as horas, você não precisa ficar vendo que horas são exatamente, né? Aqui não, aqui ele já diz a hora certa. Aí, se vocês observarem, eu coloquei aqui 3 ponteiros. Um ponteiro maior, que marca as horas. O ponteiro menor, que marca as horas. E o ponteiro maior, que marca os minutos. Mas se vocês observarem, tem esse ponteiro aqui bem fininho. Ele marca os segundos. Então, se o ponteiro maior ele está no 12, é porque as horas são exatas. Como assim, tio? Por exemplo, o ponteiro menor não está no 4? Se está no 4, significa que ele é 4 horas, porque o ponteiro menor marca as horas, tá? Aí, agora vamos observar o seguinte. E tem esses ponteiros, tem esses tracinhos menores aqui, por quê? Porque se aqui está em 4 horas e ele passar mais 1 minuto, passar um tempinho a mais, esse ponteiro aqui girar, o ponteiro do segundo girar mais uma vez, ele vai parar em 1 minuto. Então aqui é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então, esse aqui será 5 minutos. Então, o número 1 corresponde a minutos, né? 5 minutos. E assim vai. O número 2 corresponde a 10 minutos. O 3, 15 minutos. O 4, 20 minutos. O 5, 25. O 6, 30. O 7 corresponde a 35. O 8, 40. O 9, 45, o 10, 50, o 11, 55 e o 12, 60 minutos. Então, por que aqui é 5? Porque se vocês observarem, antes desse número 1 tem 4 tracinhos com ele, mais um tracinho dele dá 5 minutos. Então, se vocês observarem, um intervalo de um número para o outro está indo de quanto em quanto? De 5 em 5 minutos, tá? Ah, tia, mas eu preciso estar guardando que aqui é 5, que aqui é 10, aqui é 15. Se eu falei que é de 5, 5 minutos, se o ponteiro maior estiver no 5, é só eu multiplicar por 5. Pensa na tabuada de 5. Então, 5 vezes 5, 25. Ah, se o ponteiro maior estiver no 9, 9 vezes 5, 45. Aí fica muito fácil, né, vocês fazerem achar as horas. Aí vamos aqui, eu vou mudar a posição desse relógio. Eu nem vou usar mais esse ponteiro dos 5. Não, vou usar assim. Vamos aqui, vou mudar a posição desses 2 ponteiros.
Eu vou colocar esse aqui, o menor aqui. Vou botar aqui o ponteiro maior. E vou botar aqui o ponteiro dos segundos. Então, agora vamos ver que horas são? Aí, esse ponteiro menor não marca as horas, só que ele não tá nem no 5, nem no 6. Bom, se ele não tá nem no 5 e não tá nem no 6, ele não chegou no 6. Então, ele já passou do 5. Então, se ele já passou do 5 e não chegou no 6, ele é 5 horas. 5 horas e quantos minutos? 35 minutos. Então, repetindo, 5 horas, porque ele já passou do 5, mas ainda não é 6 horas. Então, é 5 horas, 35 minutos e quantos segundos? Se aqui é 55, aqui é 56, 57. Então, aqui está marcando 5 horas, 35 minutos e 57 segundos. Na hora de vocês usarem as palavras, vocês podem abreviar como está aqui. Horas com H, minutos MN e segundos S. Então, é assim que a gente vê as horas, tá? Aí fica bem fácil. Eu sabendo, cada número corresponde a quantos no total. É só multiplicar por 5, porque o intervalo de um para o outro vai de 5 em 5 horas. Tá bom? Aí na página seguinte tem várias atividades até a 251. Depois ele entra falando dos períodos dos dias. Vou aqui para facilitar, vou tirar logo esses aqui para eu colocar outros números aqui. Vamos aí, rapidinho, tia Márcia. Opa, ficou aqui. Vamos aí. Bom, o que eu quero colocar aqui? Aí na página 252, ele fala nos períodos dos dias. Esse período, o dia tem 24 horas, então ele está dividido em 4 períodos. Amanhã, tarde, noite e madrugada. Amanhã o intervalo começa, né, de tempo de 6 horas até 12 horas da manhã. À tarde é de 12 horas, 18 horas. À noite é de 18 horas a 24 horas. E na madrugada é de 24 às 6 horas. Não se preocupe se vocês não guardarem. Na página 256 vocês vão encontrar isso aí. Agora, vamos ver aí. Por que a tarde é de 12 às 18 e a noite é 18 a 24? Vamos prestar atenção aqui. Aqui, quando as horas vão passando, vai ser 1, 2 horas, 3 horas e vai, né? Até chegar a 12 horas. Isso na parte da manhã. Começa 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Essa é a parte da manhã. Quando chega a tarde, né? Às vezes a gente costuma, é 1 hora da tarde, mas na realidade, quando é a tarde, a gente não fala 1 hora, e sim 13 horas. Por quê? Porque 12 mais 1, 13 horas. Agora aqui, o 2 vai ser 14 horas. E assim vai, ó. 15 horas, 16 horas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas. Por isso que à tarde ele começa às 13 horas, né? A partir do 12, né? 13 horas até 18 horas. Aí, não, antes de 18 horas. Esse é o período da tarde. Quando dá 18 horas até 24 horas é o período da noite, tá? Só que passando as 24 horas, começa 1 hora. 1, 2, 3, 4, 5. Aí esse é o período da madrugada, tá bom? Então, mas como que eu vou encontrar esse número? 7 horas na noite será o quê? Eu preciso estar contando 13, 14? Não.
12 mais 7, 19. É só somar, tá bom? Agora vamos transformar esse horário aqui, que é da manhã, porque 5 horas... Não, é madrugada ainda. Vou transformar para tarde. Esses 5 horas, eu não disse que eu posso somar com 12? Então, 5 mais 12, 17 horas. Então, este horário aqui, que era da madrugada, à noite será 17 horas. Os minutos não mudam e nem os segundos. O que vai mudar é só as horas que muda, tá? Então, 5 horas, 35 minutos e 57 segundos será da madrugada e 17 horas e 35 minutos e 57 segundos será da tarde. Outro exemplo. E se for 4 horas... Não, vou botar 4 não. 14 horas. 14 horas, 30 minutos e 8 segundos. Esse é da tarde. Agora, tia, eu quero saber quanto que é esse horário da madrugada ou da manhã. Bom, se aqui eu somei com 12, o 5 mais 12 deu 17, aqui eu vou fazer o contrário. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Então, 14 menos 12, 2. Então, será 2 horas, 30 minutos e 8 segundos, tá? Então, o que muda é apenas as horas. Se eu quero saber o que vem antes, eu diminuo por 2. Se eu quero saber o que vem depois, eu somo com 12. Tá bom? Então, tem isso aí falando na página. Toda essa explicação aqui eu já tenho no livro. Aí, na página 254 a 256, são as atividades que vocês vão fazer que com certeza não terá dúvida nenhuma. E este é o último capítulo do primeiro bimestre. O último capítulo é o último capítulo. Então, resumindo, encerramos o livro. Agora a gente vai ficar só em caderno, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.